Nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, a palavra quântica ela foi torturada de todas as formas possíveis e imagináveis. As pessoas começaram a usar esse termo quântico para falar sobre coisas como desde travesseiro quântico até coach quântico. E o conceito original da palavra ele acabou se perdendo no meio dessa confusão toda. Isso aconteceu de tal forma que a maioria das pessoas hoje tem contato com a palavra quântica em contextos que não tem nada a ver com a física. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é a física quântica, o que nós estudamos na física quântica, qual é o objeto de estudo real, verdadeiro dessa teoria. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre ciência, sobre física, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal. Se você tem alguma pergunta sobre física quântica, deixe aqui nos comentários que depois a gente tenta gravar um vídeo tentando responder a sua pergunta. Então, o que é física quântica? A resposta curta para essa pergunta é: a física quântica é uma área da física. A física, a gente pode dividir a física, a grosso modo, em 4 grandes áreas. A gente tem a física newtoniana, a física do Newton, a física clássica, a mecânica clássica. A gente tem a termodinâmica, o eletromagnetismo e uma área que a gente chama de física moderna. A física moderna a gente divide em 2 áreas. A física moderna é dividida em relatividade. Então, o que a gente estuda na física moderna? Relatividade e física quântica. Então, essas são as áreas da física, basicamente. Então, a física quântica é uma das áreas da física. A resposta curta para essa pergunta, o que é física quântica, é isso. Ela é uma área da física. Se você estudou física do 2º grau, você vai entender o que eu estou falando, Você lembra lá de problemas como o problema do bloquinho descendo no plano inclinado, Você deve ter estudado isso, e aí lá você usava conceitos como força de atrito, força de peso e tal. Então, essa área, o que você estudava ali, é o que a gente chama de mecânica clássica, é a mecânica do Newton. Você deve ter estudado também situações em que os objetos trocavam calor entre si, ou que tinha, uma expansão de um gás, você estudava expansão ou contração de um gás e tal. E esses são temas que a gente estuda numa outra área da física, que é a termodinâmica. Você deve ter estudado também circuitos elétricos, corrente elétrica, carga elétrica, campo elétrico, ímãs. Essas coisas são estudadas numa terceira área, que é o eletromagnetismo. Essas 3 áreas formam o que a gente chama de física clássica. Uma física que foi desenvolvida principalmente no século XVIII e XIX. Já no início do século XX, os físicos perceberam que essas áreas da física, que a gente chama hoje de física clássica, elas não eram suficientes para explicar todos os fenômenos conhecidos. Então, eles tiveram que desenvolver novas teorias. Então, você tem o desenvolvimento no início do século XX da relatividade e da física quântica. Então, a física quântica é uma área da física, uma área de estudo da física. Então, o que a gente estuda na física quântica? Qual que é o objeto de estudo dessa teoria? Em geral, a grosso modo, a gente pode dizer que na física quântica a gente estuda objetos que são muito pequenos. Então a gente estuda um microcosmos ali, objetos como átomos, elétrons, moléculas, prótons, nêutrons. Então esses objetos que são muito pequenos, eles são os objetos. Isso é o objeto de estudo da física quântica. O que aconteceu foi o seguinte: no início do século XX, por causa de um certo desenvolvimento tecnológico que já tinha acontecido nessa época, os experimentos começaram a ficar mais sofisticados. Então os físicos começaram a olhar para o mundo de uma forma mais precisa, mais sofisticada. E aí o que acontece? Novos fenômenos surgiram, coisas que não eram explicadas, que a gente não conseguia explicar usando os conceitos da física clássica, usando a física do Newton, a termodinâmica nem do eletromagnetismo. Então essas teorias que foram desenvolvidas lá no século XVIII, XIX, elas não serviam para explicar esses novos fenômenos que eram observados. Então, quando acontece isso, os cientistas têm que correr atrás e desenvolver uma nova teoria. Foi o que aconteceu. A mecânica quântica foi desenvolvida assim. As pessoas começaram a perceber que um átomo, por exemplo, não se comporta da mesma forma que uma bolinha de tênis. O comportamento do átomo é completamente diferente do comportamento de uma bolinha de tênis. O movimento da bolinha de tênis, ele respeita todas as leis da física clássica. Então você, com a física newtoniana, a física do Newton, aquela lá do bloquinho descendo o plano inclinado, essa teoria
é suficiente para explicar tudo que você precisa saber sobre o movimento de uma bolinha de tênis. Agora, quando você parte para o estudo de um átomo sozinho, aí essa teoria não serve mais, porque o átomo tem um comportamento diferente, ele viola as regras que são estabelecidas na física newtoniana, ele viola as leis que são estabelecidas na física newtoniana. Então você precisa de você precisa de uma nova teoria para descrever o movimento de um átomo. E é isso que aconteceu. Então as pessoas desenvolveram uma nova teoria para explicar o comportamento desses objetos que eram muito pequenos, que não respeitavam mais a física clássica. Agora, é claro que essa definição de objetos muito pequenos não é uma definição precisa, né? O que é um objeto muito pequeno? Tá, eu sei que um átomo é um objeto muito pequeno, mas um elétron é um objeto muito pequeno, mas e uma molécula formada por 10 átomos ainda é um objeto muito pequeno? E 1000 átomos ainda formam um objeto muito pequeno? Bom, aqui a gente entra num terreno complicado, que é justamente esse terreno da fronteira entre o que seria clássico, né, o que seria a física clássica e o que seria a física quântica. Né? Então, uma fronteira entre a física quântica e a física clássica. Tá? Por quê? Porque quando eu falo que o elétron tem um comportamento completamente diferente, que um elétron ou um átomo tem um comportamento completamente diferente de uma bolinha de tênis, eu tenho que lembrar que a bolinha de tênis ela é formada também por átomos, né? Então quer dizer que quando você tem um átomo, você tem um tipo de comportamento. E aí você usa a mecânica quântica para descrever o comportamento desses caras, de um átomo, sozinho. Agora, quando você tem muitos átomos juntos, que formam algo tipo uma bolinha de tênis, aí esses muitos átomos, eles não têm mais comportamento quântico e eles se comportam como objetos clássicos, objetos da física clássica. Então, essa transição, ela é complicada, tá? Inclusive, isso é um tema de uma área de pesquisa atual da física quântica, né, que é, principalmente na área de fundamentos da física quântica, né, uma área chamada de limite clássico, que tenta estabelecer essa transição, tenta entender essa transição. Como é que os objetos, né, que tamanho, quantos átomos eu preciso para que um objeto deixe de ser quântico e se torne um objeto clássico? A verdade é que não existe uma fronteira clara entre o que é quântico e o que é clássico. Né? A gente sabe os casos extremos, por exemplo, um átomo a gente sabe que tem um comportamento quântico e coisas como bolinha de tênis, ou o ser humano, o cérebro humano, sei lá, essas coisas, elas são grandes e são macroscópicas e elas não exibem comportamento quântico. Tá? Então a gente sabe esses limites. Mas a transição entre essas duas descrições, ela ainda é ela é um tema de pesquisa ainda, ela é um objeto de pesquisa, ela é um problema aberto. Por exemplo, nesse artigo aqui, esse grupo experimental, ele fez um experimento que envolvia uma molécula formada por 60 átomos. 60 átomos é uma molécula grandinha já. E eles conseguiram mostrar que 60 átomos, eles conseguiram exibir o caráter quântico dessa molécula, que possui 60 átomos. Então, essa fronteira ainda é um objeto de pesquisa estudado nessa área que eu mencionei, né, limite clássico. Tem uma outra área também chamada área de sistemas quânticos abertos, em que a gente estuda essas coisas, né, essa transição do que é quântico e do que é clássico. Mas a fronteira estabelecida, ela não é bem estabelecida ainda. Eu espero que tenha ficado claro nesse vídeo que a física quântica é só uma área da física, né? Assim como o eletromagnetismo, a física newtoniana ou a termodinâmica. Né? A física quântica é só uma área da física, ela não tem nada a ver com questões místicas ou sobrenaturais ou nada esotérico. Né? Ela é, assim como as outras teorias da física, ela é uma das teorias da física, né? Que compõe essa área da ciência. Né? Assim como qualquer outra teoria da física, ela funciona para explicar os fenômenos que nós conhecemos até hoje, mas nada garante que ela é uma teoria eterna ou que ela vai sempre estar presente aqui entre nós. Né? Ela pode ser que em algum momento a comunidade científica entenda que existe uma teoria superior à física quântica. Né? Podem aparecer experimentos que a física quântica não explica. Né? Ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Então as teorias elas funcionam até hoje, não existe nenhum problema experimental que não é resolvido, né, pela teoria quântica. Não existe um conflito entre experimento e teoria. Né? Quando existe esse conflito, os físicos têm que se virar para tentar criar uma nova teoria. Por enquanto não existe nenhum conflito entre um experimento realizado e a física quântica, então a gente usa essa teoria para explicar os fenômenos. Se houver um conflito desses, a tendência vai ser que a comunidade científica vai ter que se mexer para tentar explicar isso de outra forma. Por enquanto a gente não conhece nenhum evento que contradiz essa teoria. Então é uma ótima teoria para fazer previsões,
sobre os experimentos, sobre os resultados dos experimentos, e assim como qualquer outra teoria científica, essa é a função dela, né? Ela serve para isso. Ela não serve para explicar coisas místicas e esotéricas, ela serve como um objeto prático para a gente entender os fenômenos que a gente consegue observar.